Minecraft, lar das memórias de muitas pessoas, e o que eu julgo ser o melhor jogo de todos os tempos. E o Minecraft não é um dos melhores conteúdos para se ver no YouTube, menos os vídeos de Minecraft mais. Até porque o Minecraft tem tanta coisa para fazer e todo mundo só faz a mesma coisa, é colocar um mod aleatório. Enfim, por ser um jogo extremamente vasto e cheio de coisa, ele tem uns grandes mistérios para serem resolvidos, como o LP que toca coisas bem bizarras, o Herobrine, ou até porque caralhos existem morcego nesse jogo. Mas hoje eu vou desmistificar um mistério que não é tão grande quanto porque tem morcego nesse jogo. Até porque hoje, o que eu vou falar aqui, vocês não têm nem ideia da resolução, ou nem sequer pararam pra pensar nisso. Então, hoje eu vou apresentar pra vocês o segredo por trás das pinturas do Minecraft. Se você já jogou Minecraft, eu tenho certeza que você provavelmente já fez um quadro, até porque ele é um item muito simples e fácil de fazer. E, pra quem não sabe, ele é um dos itens mais antigos do jogo. Se eu não me engano, ele foi colocado no jogo na versão em dev de acordo com a wiki, que pra quem não sabe, é a versão em desenvolvimento. Atualmente existem 25 pinturas no Minecraft. Sim, 25, porque a pintura do Herobrine não conta e muita gente comete esse erro. E essas pinturas têm diferentes tamanhos, que são 1 por 1, 2 por 1, 1 por 2, aí vem as pinturas maiores que são 2 por 2, 2 por 4, 3 por 4 e que são as que são maiores de todas, que são as 4 por 4. Dá pra perceber que essas pinturas não são totalmente feitas pro jogo, e sim que elas só foram escaladas e por isso ficaram muito reconhecível. Principalmente as 1 por 1, sério, cara, isso daí parece mais um pato do que qualquer outra coisa. E uma dessas pinturas até repercutiu bastante depois de acharem o mapa dela. Mas não é esse assunto que eu vou falar aqui, até porque o Goulart já fez um vídeo disso. Mas hoje eu vou falar algo que vocês não se questionaram, que é a história dessas pinturas do Minecraft. Como eu disse, o maior problema das pinturas é que elas estão literalmente em pixels. E provavelmente deixaram ela assim para conseguir fazer ela se adequar melhor ao jogo e não ficar tão distante da pixel art natural. Até porque ver uma Mona Lisa pintada em um jogo onde só tem pixel é um pouquinho estranho, né? Enfim, fazendo isso dá pra gente perceber algumas coisas. Vendo essas pinturas a gente pode ver que elas se subdividem em 4 categorias. As pinturas de caveira, as pinturas de pixel art, as pinturas de espectador. As pinturas de espectador são particularmente as mais interessantes, mas a gente precisa de um pouquinho de contexto para entender. Então eu vou deixar esse assunto para depois. E as outras que eu não consegui encaixar em nenhuma dessas 3. E essas são as mais interessantes. As pinturas de pixel art não são necessariamente em pixel art, mas é pixel art, já que esse tipo de pintura tem elementos de pixel art, mas eles se comportam como algo que não é pixel art. Enfim, eu juro que vocês vão entender. Porque as pixel arts, em vez de ela terem uma composição e cena e etc, como a gente vê normalmente em qualquer outra pixel art, elas meio que se comportam nessas pinturas como se fossem objetos 3D que produzem luz, sombra. Inclusive, em alguns casos até interagem com outros elementos que não são pixel art. Como essa pintura do fogo, que é uma pessoa acendendo um fogo que está em cima de uma mesa. Ok, esse fogo interage com o ambiente. Como tem uma luz projetada nele, a gente pode ver uma sombra. Assim como a mão que sai do nada também está interagindo e tem seus pontos de luz e sombra. E isso também se repete em outras pinturas, mas eu não vou falar muito, até porque é basicamente a mesma coisa, dá pra entender só vendo. As pinturas de caveira. Essas pinturas, como dá pra perceber, são pinturas de caveira. Uau, quem diria? E elas têm caveiras como tema principal. Essas pinturas geralmente são parte de uma pintura maior e elas meio que são realistas de certa forma, mesmo que as caveiras se destaquem um pouco do ambiente por causa das cores e etc. Mas elas estão mais imersas nesse ambiente do que as pixel arts de certa forma. Enfim, agora só faltam 2 tipos, que são os outros, que geralmente são só pinturas normais, que não tem nada muito de interessante para explicar, e as de espectador, que eu vou explicar um pouco agora. Mas antes da gente falar desse tipo de pintura, a gente tem que falar um pouquinho antes de quem fez essas pinturas. Então, senhoras e senhores, eu lhes apresento Christopher Zetterstrand, o criador das pinturas do Minecraft. A história dele, na verdade, é muito interessante. Basicamente, ele só gostava muito de jogar CS, um jogo que eu acho que ninguém aí deve conhecer. Mas enfim, há um tempo atrás, quando o CS Source tinha sido lançado, ele, mais do que jogar, ele gostava muito de ficar no modo espectador, que você entra assim que você morre. Então, por causa disso, ele ficava se matando todas as partidas só pra ver o modo espectador, que ele achava muito interessante. E ele achava muito interessante pra poder ver a paisagem nesse modo, uma reinterpretação do mundo dos espíritos.
uma entidade vendo pela construção lógica do mundo. E essa é basicamente a explicação de algumas artes do Minecraft como essa que tá aparecendo aí na tela. Então, essas pinturas, elas meio que têm um elemento comum que você tá vendo, tipo, de trás assim, e geralmente tem um void que cerca todo o ambiente da pintura. E também a gente pode ver isso nas outras pinturas que ele faz, as que estão fora do Minecraft, que geralmente tem essa mesma estética, só que às vezes elas são meio distorcidas e etc. Ele também disse que gostava muito de ver glitches nos jogos para poder reproduzir isso nas suas pinturas, o que é muito interessante. Mas não é só de CS que as artes dele foram inspiradas. Nas outras pinturas dele a gente pode ver elementos tanto como esse modo espectador, quanto alguns personagens de videogames, outras pinturas e esses glitches. E ele gostava muito de todos esses elementos, e até algumas pinturas vamos parar pra perceber. E a gente pode ver que ele gostava bastante disso, porque isso é retratado basicamente em todas as pinturas dele. Mas o mais interessante dessas pinturas é como elas são feitas. Geralmente, uma pessoa quando vai fazer uma arte só desenha, coloca tinta ali e pronto. Mas ele tinha um processo totalmente diferente fora da caixa, onde ele basicamente modelava a pintura em 3D, ou que ele imaginava, e nesse programa que ele montava toda a estrutura e depois disso ele desenhava essa pintura e depois passava ela em óleo. E modelagem em 3D dava um aspecto meio de colagem de certa forma, principalmente quando você vê quando ele tá fazendo esse tipo de pintura. E esse processo bem fora do comum acabou dando muito certo pra estética que ele queria passar com a sua pintura, que basicamente eu acho muito interessante, acho que é uma das pinturas mais fora da caixa até hoje. Bem, ele fez muitas outras pinturas que foram além do Minecraft, e umas que são muito complexas, tipo essa que tá aí na tela, que ele disse que demorou 3 meses só pra modelar. Imagina pintar e etc. E esse processo inteiro, junto com a finalização própria dele, elementos de pixel art e essas esculturas que fazem tudo interagir entre si, é simplesmente fantástico e único. E ele pintar a óleo deixa tudo muito mais interessante e bonito. Atualmente o Christopher Zetterson ainda tá fazendo arte, e se eu não me engano ele até tá expondo alguma coisa em Nova York, se eu não me engano. E pra quem não conhecia, esse é o criador das pinturas do Minecraft. A grande pessoa que marcou a vida de todo mundo, muita gente sequer sabe o nome dele, o que é bem triste parando pra pensar. Tipo, o Minecraft é o jogo mais jogado do mundo e todo mundo vê as pinturas dele, mas ninguém sabe o nome dele. Enfim, basicamente esse é o mistério por trás do criador das pinturas de Minecraft, o Christopher Zetterson. Foda-se.